Se o conhecimento liberta, então vamos ser livres. Eu sou a professora Janiele, do Colégio Nunes Moraes, e hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre predicado verbo nominal com predicativo do sujeito. Para isso, vocês vão precisar abrir o material de vocês lá na página 118, onde nós temos a oração "A lua veio atrasada". Neste caso, nós vamos precisar completar a análise sintática, fazendo primeiro a classificação do sujeito. A lua veio atrasada. Quem veio atrasada? A lua. Logo, a lua é o sujeito dessa oração. E como só possui um núcleo, a lua, trata-se de um sujeito simples, que está acompanhado pelo adjunto adnominal, o artigo a. Agora vamos observar o predicado. Como nós podemos classificar esse predicado? Observem que esse predicado apresenta um verbo intransitivo, o verbo veio, ele não precisa de nenhum complemento, e também apresenta um predicativo do sujeito. Atrasada é uma característica da lua. Logo, nós temos um predicado verbo nominal. Veio atrasada. Agora, ainda na mesma página, no caso, agora a gente vai para a página 113, é a questão 4. A questão 4 começa na página 112, mas nós já respondemos os itens A e B. Ficou apenas a correção do item C. Então, vamos lá. O que nós precisaremos fazer? Primeiro, vamos observar as duas orações. A noite caía, que apresenta predicado verbal, e a noite estava quente e abafada, que apresenta predicado nominal. Agora, observem bem, quando nós unimos essas duas orações, nós temos a noite caía, quente e abafada, e aí nós suprimimos o verbo de ligação e adquirimos um predicado verbo nominal. Ainda na página 113, agora a questão 5 e o item B. Observe a oração, a criança dormia tranquila. O que nós precisaríamos fazer com essa oração que tem predicado verbo nominal? Precisávamos dividi-la em duas e identificar, produzir um predicado verbal e um predicado nominal. Como é que ficaria? Predicado verbal, a criança dormia. E o predicado nominal, a criança estava tranquila. Agora, na página 114, item C. Vamos lá? Mesma coisa, nós temos aqui a oração voltei para casa bastante preocupada, que apresenta predicado verbo nominal. Nossa, mas por que um predicado verbo nominal? Veja, quem estava preocupada neste caso? Quem estava preocupada? Eu, que é o sujeito oculto, não era a casa. Então, eu tenho aí um predicado verbal, voltei para casa, onde voltei é um verbo intransitivo, e estava bastante preocupada. Agora, onde preocupada é uma característica, um predicativo do sujeito, portanto, predicado nominal. Agora, na página 114, ainda na página 114, o que nós precisaríamos fazer na questão 6? Escrever entre parênteses as siglas PV para predicado verbal e PN para predicado nominal. Então, na frase, a vida do artista tornou-se agitada e cansativa. Veja que depois do verbo tornou-se, eu tenho apenas duas características, ou seja, predicativos do sujeito. O verbo tornou-se está aí apenas para ligar o sujeito às suas características, portanto, predicado nominal.
Já na oração, Marta passeava emocionada por aquela cidade histórica. Veja, Marta passeava por aquela cidade histórica. Observem que aí eu tenho um predicado verbal, mas logo depois do verbo eu tenho uma característica, um estado em que Marta se encontrava. Portanto, no item B eu tenho predicado verbo nominal. Tanto eu tenho ação quanto eu tenho uma característica. Já no item C, o técnico não quis falar com os repórteres. Observem que no predicado não quis falar com os repórteres, eu tenho apenas uma informação sobre o sujeito. Seria uma ação que ele não quis realizar. Portanto, um predicado verbal, ele não tem nenhuma característica. Já no item D, as ruas ficaram alagadas com as fortes chuvas. Bom, aqui eu tenho um predicado nominal, pois o verbo ficaram apenas une o sujeito as ruas ao predicativo alagadas. Agora na página 115, questão 8, como vocês podem ver, começa na página 114, mas nós vamos responder o item B, que está na página 115. No item B, nós precisávamos continuar a análise da oração Mônica entrou na água desconfiada. Vamos identificar então o sujeito. Quem entrou na água desconfiada? Mônica. Portanto, Mônica é o sujeito dessa oração, que só apresenta um núcleo, portanto, sujeito simples. E o predicado verbo nominal dessa oração entrou na água desconfiada. Vejam, agora eu tenho um verbo intransitivo. Ele entrou. Não entrou de que ou que, pode ter entrado em algum lugar. No caso, entrou na água. E também temos o predicativo do sujeito. No caso, uma característica, o estado em que Mônica se encontrava naquele momento. Ela se encontrava desconfiada. E ainda temos o adjunto adverbial de lugar, que é analisado por último, na água. Na página 116, vamos acompanhar o item C. Pessoal, observem que, como já foi mencionado antes, a posição da característica, no caso a posição do adjetivo, pode alterar tanto a sua classificação quanto o sentido da oração. Então vejam, a garota medrosa entrou no lago. Neste caso, medrosa é classificado como um adjunto adnominal do sujeito, ele vem junto do sujeito. E com relação ao sentido da frase, vejam, nesse caso, ser medrosa é uma característica da menina, ela é sempre medrosa. Já no item D, medrosa, a garota entrou no lago, medrosa é o predicativo do sujeito. Houve aí um erro de digitação, certo, gente? Mas medrosa é o predicativo do sujeito. Observem que nesse caso, em que medrosa é o predicativo do sujeito, e vocês podem conferir no livro de vocês, eu não estou falando de uma característica inerente, não estou dizendo que a menina sempre é medrosa, eu estou dizendo agora que ela estava medrosa naquele momento, somente quando estava a entrar no lago. Essa foi a correção das nossas questões anteriores. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no grupo. Estamos aqui à disposição de vocês. Beijo e até a próxima!